Sejam bem-vindos de volta ao ChacaCast, o melhor podcast do Espírito Santo. Voltamos aqui, né, do nosso intervalinho, a marca registrada aqui do nosso podcast. A gente sempre faz um lanchinho para fazer uma boquinha. Para você de casa também pegar um biscoitinho, beber uma aguinha. Quem segue a gente sabe, né? Agora vamos voltar à pauta aqui. O Renan estava falando de alguma coisa. Você estava falando de quem mesmo, Renan? Mano, eu tava falando sobre o conhecimento inteligível. Você sabe o que é inteligível, Gustavo? Eu ouvi falar, né? Porque de escola, mas não precisa muita atenção, não. Se você quiser falar de novo. Posso falar de novo sim, pro nosso telespectador que não estava aqui acompanhando sobre essa discussão épica sobre o conhecimento inteligível. É verdade, vai ter que ver o ChacaCast na íntegra. Você vê, né? Quem não acompanha a gente aí fica perdido. O conhecimento inteligível, ele seria o que permite o nosso acesso ao ser e à essência de algo. O que seria algo imutável. Tipo, a nossa aparência, que ele pode nos enganar, ou seja, é algo mutável. E conhecimento inteligível é o contrário disso. Eu posso dar um exemplo para isso, o som. O som é algo imutável. Vocês concordam comigo? Eu ia te pedir para exemplificar aí, para ficar mais fácil para a galera entender, mas que bom que você já foi direto aí, né? Sim. E aí eu lembro do Cléber também queria falar alguma coisa. Você quer falar, cara? Pô, cara, eu queria adicionar, né, sobre o conhecimento sensível, claro. Tem o inteligível e tem o sensível. Aproveitando o trem que o Renan puxou pra gente, eu poderia continuar o exemplo do Sol. Sem o conhecimento inteligível, como é que a gente saberia que o Sol não está girando em volta da Terra? Muitos acharam. Muito bom. A igreja... Eu falei som, cara. Você entendeu errado. Eu falei som. Eu vou te matar. Vai. Manda ver aí. Isso que não pode. Calma aí. O cara lançou que vai me matar no meio do podcast. Não. Relaxa. A gente Era uma corta, brincadeira. Processa não. Não vou processar. Deixa eu continuar. Cortar o corte. Desculpa, estive mal. Vou continuar agora. Pode continuar, meu amigo. Mas enfim, o Sol é parecido. Vou dar um exemplo do Sol agora, aqui sobre conhecimento inteligível. Sem conhecimento inteligível, a gente não saberia que o Sol é, na verdade, o centro, e a gente está girando em volta dele. Inclusive, por muitos anos, pensaram que a gente era o centro e o Sol estava girando em volta. Como é que não ia pensar? O Sol estava em volta da gente, pô. Só graças às ciências a gente conseguiu isso. Isso não é uma coisa que a gente conseguiria com conhecimento sensível. Que, para quem não sabe, conhecimento sensível, digamos que você é um garotinho. Sua mãe está fazendo uma comida, você de algum jeito alcançou a panela, você não tem nem metade da altura do fogão, mas digamos que você alcançou a panela. Você pôs a mão na panela. O que vai acontecer? Tá gelado? Não. Queimou, né, meu filho? Queimou tua mão. Você vai falar, pô, não vou mais botar a mão ali, né? Se eu botar a mão ali, lascou, não gostei. Como que a gente faria isso com o Sol? Não tem como. A gente precisa de ciência, conhecimento inteligível para isso. Sentido essa. Obrigado, cara. Faz total sentido aí o que você disse, mano. Tem algo que você queira acrescentar isso que o Kleber acabou de falar, ou Gustavo? Não, concordo totalmente. Concorda, né? Uhum. Aproveitando aqui, vocês pararam aí rapidinho. A Ana Júlia donatou R$10 aqui no Superchat e perguntou pra gente: vocês são racionais, empiristas ou mais dialéticos? Responder, galera. Inclui a mim também, essa pergunta? Pode incluir. Donata mais aí pra gente responder. Ao meu ver, do meu ser, eu creio que eu sou mais empirista. Eu gosto de aprender mais com as experiências da minha vida, do dia a dia. Agora tem que pôr o garfo na tomada mesmo. Você tem que saber, você tem que colocar a mão na panela quente e saber que ela é quente, você nunca vai pôr. Porque se você seguir a ideia, calma. Se você seguir a ideia da sua mãe ou do seu pai falando, meu filhinho, não coloca a mão na panela quente, você vai se queimar, você não vai saber, você não vai sentir como é se queimar. Você vai ficar com esse pensamento no resto da vida, falando, cara, se eu tivesse colocado a mão naquela panela quente quando era criança. Verdade. Por isso que eu gosto de aprender mais com as experiências, com meus erros também, né? Você, meu amigo Cleber. Cara, eu diria que não tem como ser mais um ou outro. Voltando ao exemplo da panela, eu precisaria de ser mais empirista antes de ser racional. Porque eu preciso ser empirista para botar a mão na panela e sentir que vai queimar.
Ou minha mãe me falaria e eu usaria o raciocínio. Minha mãe falou, eu acredito na minha mãe, então não vou botar a mão Quer na explicar panela. pra galera o que é cada um desses três, Otávio? Explicar? É. Cara, o empírico racional, obviamente, você usa raciocínio, o nome já te indica isso. O empirista é mais por vivências. Você já cansou de ouvir o exemplo da Experiências, panela, eu vou falar de novo. Todo mundo já tá cansado O disso. dialético seria mais debates, coisa que eu fiz muito quando eu estava na faculdade, estudando filosofia. Péssima ideia, por sinal, não recomendo a ninguém. Vão passar fome, gente, não estudem filosofia. Mas era uma coisa que a gente usava muito, né? Esse negócio de debater. Querendo ou não, a gente aprendeu a debater com a filosofia. Com os pessoal antigo, né? Meu amigo Aristóteles, né? Como eu diria. Da filosofia antiga grega. Ó, chegou mais um donate aqui do... Qual que é o nome do cara? Gabrielzinho027. Ele donatou R$18. Ele perguntou assim: qual seria a principal diferença entre o mundo tangível e o mundo inteligível? Ele mandou uma carinha de emoji lá. Quem vai falar? Você não ter visto o donate do Gabrielzinho. Você quer responder, Rian? Você tá meio calado aí. Eu tô calado? Eu acho que o meu amigo Gustavo tá calado. Você quer responder essa aí, Gustavinho? Quer responder aí, ó? Tem PhD em filosofia? Não quero, não. Rapaz. Obrigado. Pô, cara, você tem PhD em filosofia, tá ligado? Você não quer responder, não? Se contrair um pouco. Então responda. Pode deixar que eu responda. Bom, você já dá pra... Se você sabe um pouquinho, né? Se você lê um dicionário, não sei, você já deve estar pensando na sua mente. Tangível, pô, toque. É. Eu trouxe um livro aqui, justamente falando sobre conhecimento sensível e inteligível. A gente vai tocar mais um pouquinho nisso depois. Qual é o nome do livro? Você pode falar pro pessoal? Eu consigo sentir o livro. Qual é o nome do livro? Cara, a discussão de Platão e Aristóteles sobre conhecimento sensível e inteligível. Ótimo livro. Vocês não vão achar nenhuma livraria. Livro específico, eu gostei desse. Exclusivo. Esse livro é muito específico, gostei. Gostei. É um livro muito específico, é um livro bom, cara. Você pode explicar depois do que ele se trata? Invadiram o estúdio, peraí, eu já volto. Eita. Aconteceu algum imprevisto? Aproveitando aí que o Kleber tá celebrando aí na infestação no ChacaCast Studios, o Matheus Felipe donatou 10. Donatou 10ão? 10ão, cara. Perguntou, é o seguinte, guys, LeBron ou Jordan? Eita. LeBron e Jordan? Gosto de basquete não, hein? Pô, mano, basquete pra mim não é um esporte muito legal não, hein. Mas, baseado na minha experiência com esse esporte, eu ia de LeBron. Eu também. Eu tava fora. Só porque tá no Space Jam. É. Continua falando aí, Kleber, sobre esse livro aí que você tava falando agora. Cara, eu até perdi o fio da meada. A gente tava no meio de quê? Eu tive que expulsar alguém do estúdio. Foi a galera do outro podcast, né? Querendo pegar o estúdio. Pois é, essa galera que não respeita os horários do podcast querendo pegar o estúdio. Uhum. Tá, mas enfim, sobre o livro, obviamente. Não, eu não estava. Mas já que você perguntou sobre o livro, cara, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que o livro fala. Fala um pouquinho sobre o debate entre Platão e Aristóteles. Sobre qual conhecimento eles achavam mais essencial, digamos assim. Com esse título aí eu não sabia o que esperar também, não. Platão e Aristóteles acreditavam nos dois. Sim. Agora, Platão achava o conhecimento sensível meio falho. Afinal, assim, eu acho que os dois são muito essenciais. Pera. Eu vou te cortar nessa daí. Como que o Platão, ele achava que o conhecimento sensível era um pouco... Pera. Agora eu vou cortar você, Rian. Matheus Felipe donatou mais 10, não? Ele falou que... Ele perguntou qual dos dois tipos de conhecimentos conseguiram determinar sem dúvidas. Como assim? Qual dos dois tipos de conhecimentos conseguiria determinar sem dúvidas? Mas eu não entendi essa pergunta. Acho que ele tá se referindo... Acho que ele errou aqui. Acho que ele tá querendo se referir aos... Não sei. Acho que ele quis dizer qual seria o conhecimento mais eficiente, em geral, assim. Ah, tá. Faz sentido. Acho que o conhecimento que seria mais eficiente nesse caso seria o sensível, por ele estar na nossa realidade material. Você pode sentir. Mas... Cara, eu discordo. Agora eu que vou te cortar, irmão. Eu discordo. O sensível, obviamente, é muito importante. Ele é mais simples, mais fácil, mais rápido. Mas se a gente levasse tudo só no sensível, a gente não teria descobertas que nós temos hoje. Mas quem disse que eu ia levar tudo do sensível?
Aí eu te pego, Opa, mano. Donata mais Você não dinheiro deixa eu de Deus. terminar. Entenda? Continue. Mas, Termina, vai. mas voltando ao assunto lá que o meu amigo Gustavo me cortou por causa do donate aí do Matheus Felipe. Como que o Platão, ele achava que o conhecimento sensível era falho por... Era falho. Me diz o porquê que ele achava. E como. Simples, 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 simples. O conhecimento é inferior, porque os nossos próprios sentidos podem nos enganar. Sim. Já é o conhecimento inteligível, ele é racional, ele é O som verdadeiro. pode te enganar também. O quê? O som pode te enganar também. Ele está envolvido no conhecimento Som. inteligível. Som. Ele está no nosso conhecimento inteligível. Ele não está no nosso mundo Não, já que material. falou Você não som, consegue sentir já que as ondas do som. Calma, já que você falou do som, então deixa eu te explicar. Falei Se som, você cara. usasse o conhecimento sensível apenas, você conhece aquele apito de cachorro, que pra gente não faz som nenhum, Sim. só que o cachorro escuta... Pois é. Se você escutasse conhecimento sensível, você ia pensar o quê? Pô, esse cachorro é louco. Ou ele é médium. Ele tá usando Acho que o alguém terceiro não olho pra ver pensaria que que esse cachorro é médium. Vou Ah, aproveitar meu aí, todo mundo que o já se descarregou aí. você fosse um padre O Ryuzo lá pra donatou. Acabou, cara. 1200, você pensaria, vai que... Nossa. Você é muito rude, cara. Não vou vir mais no seu Ele foi podcast, mal, não. foi mal. Tá vendo, Você é Gustavo? Por isso membro que você fixo do espanta. Cast. Por isso que você Deixa eu terminar meu espanta o pessoal raciocínio, então. nosso do Boom Chaka Cash, cara. Espanta os nossos É convidados. verdade, né? É verdade. Foi mal, foi mal. Mas eu sempre tava pra vir aqui, né? Vou deixar aqui. Posso terminar? Pode. Posso terminar? Agora, se você usar o conhecimento inteligível, análise de som, você vai entender que o som que ele produz, a gente não capta direito. Mas o cachorro capta direitinho, porque ele tem uma super audição, digamos assim. Ele é um super-homem da vida real. Uma opção mais sensível para o ser humano. Ah, eu esqueci minha Além outra de outros pergunta. sentidos também. Tá, mas qual foi a pergunta aí, Gustavo? Que você cortou o Kleber aí? Qual foi a pergunta? O Ryuzo donatou 15 e perguntou como é que diminui a fonte. Foi mal. Essa é a única pergunta que eu não sei responder, cara. Alguém sabe? Cara, desculpa, Isso, eu não ouvi, cara. acho que cortou o seu microfone. O Ryuzo donatou R$ 15 e perguntou como que diminui a fonte. Cara, não sei, depende de que software de Tá edição você falando, tá né? usando. Eu não sei como isso é relevante, igual a pergunta do LeBron, cara. Estamos no meio de um debate filosófico aqui, mano. Para de mandar esses donate aí, pelo amor de Deus. Exato. Para de me dar Esse dinheiro. jogo. Você está ficando louco? Você não quer receber dinheiro? Se bem que você não vai receber nada aqui, Dinheiro. né? Só eu e o Gustavo, mas se bem que você O vai Boom receber Chaka nada. Cash precisa de dinheiro. O Boom Chaka Cash, ele precisa de dinheiro pra sobreviver. E agora, hein, Vess? Eu quero o tópico mesmo? Mas, não sei, vocês têm alguma coisa pra falar? Deixa Ah, eu terminar não, aqui. ó, o Matheus acabou de Ali. donatar mais R$ 10, o Matheus Felipe. Este é um homem do dinheiro, já donatou quanto? É mesmo, 30 ele tá, reais? já tá. Já Donatou R$ 30 já pra gente? O cara tá cheio de financiou dinheiro. já o estúdio inteiro do Ó, Boom Chaka ele Cash. perguntou: como provar a existência ou a inexistência de Deus a partir da lógica ou do experimento? Isso aí. Tá, primeiro, Quando você tá andando de bike e você Deus solta o existe, guidão, ele nem... Ah, não. quem é que segura? Quando o avião Quem está corta o caindo, cabelo quem aborta. cabeleireiro? Quem Quem remixa abre a a voz porta do pra eles entrar? Gagos? Pode ônibus. Quanto cabelo que corta? Tá Boa. respondido. Tá, mas falando sério, como que a gente pode provar isso, rapaziada? A existência ou a inexistência de Sinceramente. Deus. Eu não sou nenhum cristão. Eu não sou Eu muito... não tô muito eu nunca envolvido pesquisei aí nesse muito ramo sobre também. isso. Mas alguns dizem que existiu, tiveram vários apóstolos que escreveram sobre. Isso eu Ou ouvi foi falar. uma conspiração gigante que deu muito certo, ou realmente foi real. Se a gente fosse pela lógica, você pensaria, tá, eu não consigo transformar água em vinho, não tenho amigos que conseguem, pelo que eu estudei de ciência, parece meio impossível, assim, com... Sim, parece bem impossível mesmo. Bom, Usando a Diria até racionalidade, inacreditável. usando a lógica, eu diria que, poxa, não é possível, não tem como. Ah. E não tem como eu subir pro céu e perguntar pro cara também, né? Até porque o nosso céu, o limite dele é quando começa o espaço. E não tem nada lá. bom, querendo ou não, a filosofia fala muito de Deus. É. Ele fala como se Deus fosse o primeiro motor do mundo.
Ele fala que toda a relação do mundo tem a ver com Deus, por exemplo. A relação de Deus com o mundo pode-se considerar que Deus é a causa. Qual é o nome da palavra? Fala aí o que é o significado de uma coisa assim que a gente ajuda. Eu me perdi. Descreve? O grande- Porque ele é a causa do mundo, ele tipo, é o criador Tá. do planeta. O grande Do arquiteto. universo. É o grande arquiteto, isso, muito bem. Boa, gostei. Ah, Mas eu acho que é isso, né? vocês têm mais Acho que alguma coisa? deu pra ter uma base aí. Deu. Vocês têm Donata alguma mais coisa aí, pra se você falar? quiser, Rapaziada, pergunta, se Matheus. vocês tiverem se tiverem pergunta, pode ir mandando. Vocês mesmos aí, o Kleber, Gustavo, se tiver pergunta, pode ir mandando aí que a gente responde. Que eu respondo, o Kleber responde, todo mundo responde aqui, filho. Uma farm infinita de dinheiro. A gente Ficar mandando dinheiro pro Chaca Vai, Cash, vou ficar... Vocês têm alguma pergunta, Kleber, Gustavo? Cara, eu Não, gostaria acho de que não. terminar o meu raciocínio. Vocês não me deixaram até agora. Qual que era o seu raciocínio? Diz aí. Eu tô Como eu livre disse, ainda, tá Platão falando? achava o conhecimento sensível meio falho. Ele acreditava mais no inteligível. Já o seu próprio aluno Aristóteles discordava. Ele achava que o sensível era melhor, era Mas mais o Aristóteles eficiente. acreditava nos dois. E ele não achava. Ele Não. achava. O Aristóteles ele achava que um era superior ao outro? Ixi. Precisamente. Por quê? Cara, deixa eu te explicar. Explique isso. Deixa eu te Explique, explicar. Isso que a gente tá professor esperando, Kleber. É isso que a gente tá Você me esperando, essa escuta- explicação. Não, calma, vou explicar. Explique. Então. Calma. Acabou a explicação? Calma, É só isso? Calma, tá fazendo rir, cara. Para de me fazer rir. Ó. Obviamente, você precisa passar pelo conhecimento sensível para despertar a informação ao ser humano. Mas o inteligível é muito mais eficiente, na opinião de Aristóteles, porque é uma análise mais crítica. Você tem mais uma ciência, um pensamento crítico. Só o sensível não funcionaria. Como o exemplo do Sol, que não orbita a Terra, e sim a Terra que orbita o Sol. Quem te Ele disse isso? acreditava mais no inteligível. Quem não garante que tem um sol embaixo da terra que ilumina de baixo pra cima, gente? Opa, calma aí. Desculpa, eu troquei. Ele acreditava mais no sensível. Ah. Por quê? Isso. Eu terminei tudo que eu tinha pra falar. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. Eu não tenho nada, você tem, meu amigo Gustavo? Não, acho que tem não. É, Pode seguir aí pra próxima pauta aí do Chaca Cash, né? podemos. Bom, Corta. Nossa, eu já quase me esquecendo aqui, a gente tava discutindo tão arduamente que eu até esqueci de agradecer os donates aí, muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam muito aqui a gente do estudo do Boom Chaca Cash, a gente tá querendo, né, explodir aí no Espírito Santo e é muito bom saber que vocês estão apoiando a gente aí. Querem agradecer, pessoal? cara, eu queria agradecer fielmente ao Matheus Felipe. O cara mandou contribuiu. 3 donates, O cara mano. contribuiu com 3 donate. E ele bateu a meta, né? A meta aí de. É. Que a gente precisava O pra. microfone novo pro Boom Chaca Cash. Um microfone novo, cadeiras novas pro Bunchaka Cash. Uhum. Agradecer também a Ana Júlia Sutil, com os 10 humildes reais dela. O Gabrielzinho, com os 18 dele. 18, né? Mano? E o Ruizo aí, sei lá, o nome do amigo aí. Uns 15 Os anos. 15 reais, que foi uma pergunta meio zoada, mas. zoada, que mas bom, foi ajudou mandar aí com o dinheiro. Quer dizer alguma coisa, Kleber? Bom, cara, queria agradecer aí a quem doou. Eu não vou ganhar nada do que vocês doaram, né? Mas pelo menos um reconhecimento aí pro pessoal do Espírito Santo. E queria agradecer pelo convite, né? Estar aqui no podcast, foi bacana discutir, falar sobre o conhecimento sensível e inteligível, aí Platão, Aristóteles, foi interessante, gostei. Vamos É saber. uma experiência, né? Querendo ou não. Quem sabe algum dia você pode voltar aqui no Bunchaka Cash. Virar um membro fixo aqui no Boom Chaca Nunca Cash. se sabe. Mas é isso. É isso. Muito bom. Obrigado, Tchau, pessoal. rapaziada, que Se colou inscreve aí no Boom Boom Chaca. Chaka Cash. Se inscreva no Boom Chaka Cash e no Corte dos Chacas. Ambos os links estarão ali na descrição. E é isso. Acompanha nossas lives. Então,
Nossa live aí todo dia, chamando pessoas novas. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, do Espírito Santo. É isso, Mas é obrigado a isso. todo mundo que colou. Tamo junto. Falou.